E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Mágico Valkyrie. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Nesse canal eu conto diversas curiosidades que envolvem o mundo da mágica. Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente, sem roteiros, porque eu quero mostrar o meu dia a dia. À noite vai ter um encontro virtual, então eu quero mostrar pra vocês como eu aprendo a fazer mágica, como eu troco ideias com outros mágicos. E aí eu me ofereci para tratar um pouquinho sobre a parte do estudo teórico. Então o que eu fiz? Eu tenho um livro aqui, que é o Strong Magic, do Darwin Ortiz, em que ele fala basicamente, ele não ensina números de mágica, mas sim fala sobre como deixar um número mais forte, um impacto mais forte pro público. Então eu vou estar escolhendo um capítulo aqui, estudando, então talvez tenha um time-lapse de eu estudando, fazendo anotações e mostrando para vocês como vai ser essa apresentação na parte da noite. Só para lembrar, claro, que o estudo teórico é bem complexo, então você tem que ler, reler. Então esse livro eu já li, tô relendo ele, então tem alguns pontos que estão mais fixados na minha mente. Eu vou pegar uma parte, não vou pegar um capítulo inteiro, mas uma partezinha específico para falar pro pessoal e trocar essa ideia na parte da noite. Então a melhor parte é que eu vou filmar tudo para que vocês possam acompanhar. E olha só, eu dei muita sorte porque antes de gravar o vídeo, eu já tava meio que com o tema escolhido, então eu acho que eu já sei sobre o que eu vou falar. E o melhor, vou mostrar pra vocês. Aqui no Evernote, que é um aplicativo, né, que eu uso o site, eu já tinha escrito várias coisas sobre o livro, então eu vou aproveitar o que tá aqui, vou ler um pouquinho de novo, tô voltando, vou ler um pouquinho de novo pra fazer essa apresentação à noite. Então, esse aqui é o livro, ó, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Ó, então aqui são os conteúdos. Então, cada capítulo, ó, a parte 1 fala sobre o efeito. Aqui é tudo sobre o efeito, ó. Aqui é sobre o personagem. Então, o personagem que a gente adquire, né, que a gente escolhe quando tá fazendo mágica. Se é um personagem mais sério, mais extrovertido. Então, aqui fala muitas coisas sobre isso, ó. Nós temos também sobre o ato, ou seja, a nossa apresentação, a estrutura da apresentação, sobre o público. Então tem várias coisas aqui. Aqui é sobre o público, deixa eu ver o que tem mais. É, basicamente isso, são cinco assuntos, né? Então se dividem em muitas coisas. E aí pessoal, tudo bem? Tô aqui outro dia, outra roupa, com o mesmo boné, porque eu tô com o cabelo descabelado. Mas pra dizer pra vocês que o que eu fiz? Eu peguei alguns trechos do nosso grupo de estudos, né, a parte que eu falei sobre essa questão teórica, e coloquei aqui os tópicos e eu falando sobre eles. A minha ideia é meio que dissecar. Eu sei que vai ser um conteúdo que não vai ser tão visto, não vai obter tantas visualizações, mas eu quero contribuir um pouco com os meus estudos. Então pode ser que tenham mais mágicos que se interessem por isso, que possam ver o vídeo, ter uma ideia que achou legal e poder continuar essa questão melhorando a mágica assim, né? Quanto mais pessoas estudarem sobre esses pontos teóricos, acredito que a mágica brasileira tem tendência a melhorar. Então minha ideia é fazer isso. Comentem o que vocês acharem, se vocês gostaram. Esse foi primeiro um teste, então eu peguei meio que a gravação. Os próximos capítulos, eu até nem cheguei no primeiro capítulo, teve uma partezinha que eu falei, mas eu cortei. Mas é meio que falar capítulo a capítulo, tema sobre tema, e fazer um vídeo semanal falando sobre o Strong Magic em si, depois, quem sabe, ir passando para outros livros. Porque daí me força a estudar, me força a sair da zona de conforto, pegar livros novos para ler e gravar para vocês. Ele começa o livro falando, né, que a maioria dos livros de mágica, eles falam o seguinte: vista uma roupa limpa, sorria muito e seja você mesmo. Então, sempre quando tu pede uma dica, como é que eu faço para melhorar minha apresentação? Cara, tem que ser você mesmo. Só que, ser você mesmo, mas como? E essa é uma dificuldade que eu tinha no começo. Eu aprendi a fazer os números, só que na hora de apresentar não saía como eu via no trailer do cara da Illusionist fazendo, ou enfim, não tinha essa base de... Claro que esses trailers também são bem sensacionalistas, pega aquela reação escandalosa e tudo mais, mas eu não tinha essa base. Então, a primeira base que eu tive também, eu não sei se alguém já participou da conferência, foi através do Fernando As, que ele tem uma conferência super legal, que foi acho que foi, se não me engano, foi o primeiro evento de mágica que eu fui, que foi no Magipara. Ele fala no livro, né, que se tu quer ser um pintor, tu precisa entender sobre cores e composição. Se tu quiser ser um fotógrafo, precisa aprender sobre ângulos, iluminação. E na mágica é a mesma coisa, pra gente entender como funciona e como tirar até a última gota do clímax do efeito,
é importante estudar. Então é isso que o livro dá. Ele dá uma série de ferramentas práticas para que a gente possa usar em situações diferentes e para que a gente analise em que situação a gente consegue fazer tal coisa. Tem uma frase do René Lavin que ele diz que a mágica tem que surpreender antes de divertir. E daí tem outra citação aqui que um mágico não é nada se apenas diverte e falha em surpreender. E daí tem outra também do Reinin Nelms que fala que no Magic no Showmanship, que é o livro que eu tenho também, que entretenimento é mais amplo do que divertir. O Darwin Ortiz, ele comenta que normalmente as pessoas fazem o quê? As pessoas adicionam dança, as pessoas adicionam histórias, as pessoas adicionam humor, as pessoas adicionam diversas coisas para tornar a mágica interessante. E o Darwin Ortiz, ele entra num contraponto porque ele acha que a mágica de fato, só ela tem que ser interessante por si só. Então, claro, tu deve adicionar esses pontos de história, humor e tudo mais para ampliar o efeito desejado, mas a mágica tem que ser interessante. Tem um ponto que ele fala que a prioridade tem que ser para mágica. Não quer dizer que você vai deixar de lado as possibilidades de usar comédia, contar histórias, música e tudo mais, mas que o primeiro trabalho é deixar a mágica por si só mais impressionante. Então, se tu usa uma piada que melhora o efeito, ela fica. Se tu usa uma piada que piora o efeito, tem que tirar fora. Então, a prioridade, não sei o que vocês pensam sobre isso, tem que ser na mágica em si. Daí tem um exemplo que eu usava na mágica aquela da carta na boca, aquela que a carta aparece dobrada na minha boca. No final da mágica, o que eu fazia? Eu fazia uma versão que eu colocava as cartas de fato, daí eu usava uma piada, eu falava, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o baralho, eu vou colocar o baralho inteiro na boca, aí eu vou engolir uma carta só. Aí 15 minutos depois eu vou sair daqui, vou no banheiro, tiro a carta e dou de presente, carta escolhida. Daí as pessoas davam risada e tudo mais, daí eu seguia, né? Daí eu colocava na boca, tirava uma, não era, daí tirava a outra, não era, daí tirava o baralho, começava a tossir, e daí eu tirava a carta. Nesse momento, segundo o Darwin Ortiz, né, esse teórico, tu não pode fazer nenhuma piada, porque nesse momento que é o ponto da revelação, o clímax, para a pessoa ver, putz, saiu a carta dobrada da boca do cara, não tem como. E eu usava umas piadas, eu falava, eu tenho uma carta dobrada, babada, e a pessoa já ria. Daí eu sempre dava, pode abrir tu mesma para ver que é Então isso também, a pessoa já ria, só que daí complicava por quê? Porque cortava o efeito. Claro, se teu objetivo é fazer com que as pessoas, se a comédia, primeiro se tu é um comediante de stand-up, teu foco é mais na comédia que na mágica, beleza. Só que daí é o problema, se tu faz isso, de contar uma piadinha no final, ali em que tu tá prestes a revelar a carta, pode ser que tu perca com o efeito. Uma coisa que ele fala no livro também é sobre a questão da atitude de desafiar, que isso é um erro, segundo ele. Ele pega basicamente o exemplo do Slidini, né? Que ele fala que o trabalho do mágico com o espectador é ter uma situação de ganha-ganha. Tu tá apresentando ali de uma forma legal, que a pessoa se entretenha, curta o momento e se divirta. Se tu levar pro lado de, tu não consegue, eu vou tentar fazer, eu vou te enganar, tu não vai conseguir, aí complica. Por quê? Ele comenta, né, que Slidini é um mágico, não sei se alguém conhece Slidini, é um cara muito bom com moeda e o misdirection do Slidini é surreal, assim. Só que o Slidini, ele sempre levava pra ideia de, ele fazia muito a moeda embaixo da mesa, que pega a moeda aqui, faz o lapping, e muito surreal. Fazia várias vezes, as pessoas não conseguiam pegar. Só que daí tem a questão, ele até comenta, né? Eu duvido que o Slidini, se fosse trabalhar, tiver uma carreira como mágico para o público leigo, que ele ia conseguir sustentar essa carreira. Porque o Slidini, no caso, ele era mais focado em fazer conferências para mágicos do que para o público leigo. Então ele levou meio que a carreira dele, apesar de ser um cara surreal, assim, focado nessa questão de desafio. Por que não se deve desafiar? Porque se tu desafia a pessoa, tu não consegue me enganar, tu não consegue pegar, é porque tem alguma coisa para ela pegar. Então se tem alguma coisa para descobrir para ela pegar, não é mágica, então é um quebra-cabeça que tem uma solução. Porque a ideia básica da mágica é que não tem como ser feito. É impossível, não tem como ser feito. A ideia do quebra-cabeça é que, cara, eu não sei como ele fez, mas tem um jeito.
A diferença de apresentar para mágico e para o público leigo é o seguinte: se o mágico souber 90% do que tu fez e não souber 10%, ele se sentiu enganado. Então, se ele viu que tu pegou a carta, tu empalmou a carta, só que tu colocou numa carteira com um envelope selado, totalmente lacrado, ele vai ficar, cara, como é que ele fez isso? Como é que ele colocou a carta no envelope totalmente selado, lacrado? E para o público leigo é totalmente diferente. Não adianta se ele não souber, e daí ele comenta, né, que tem os mágicos que argumentam, mas como é que tu diz, como é que eu peguei a carta e coloquei no envelope selado, totalmente lacrado? Pro público não interessa, se o público pegou, ele viu que tu empalmou a carta, já perdeu o encanto ali. Não adianta se ele não souber o resto, se ele não souber a primeira parte, já deu ruim. Porque a única forma da pessoa se impressionar de fato com a mágica é quando tu alcança ela, quando tu pega no emocional dela. Daí ele dá a diferença aqui, ó. Não tente criar, daí ele fala que é algo bem famoso, que a suspensão da descrença. Ele fala, não tente criar uma suspensão voluntária da descrença. Faça seu público acreditar em magia. O que é suspensão voluntária da descrença? É aquela ideia do Peter Pan. Tipo, quando tu vê o Peter Pan, vai no teatro, vê o Peter Pan tem fios que pegam ele, que fazem ele voar. No momento tu tá curtindo o momento. Tá curtindo, tá aproveitando, como se ele pudesse de fato voar, mesmo com os fios. Só que, claro, tem os fios ali, mas tu tá curtindo o momento, tu entra no personagem, nem um filme. O filme do super-herói, o super-herói voa, tu entra no jogo. Só que a mágica é diferente, se tu pega, se a pessoa entra nessa ideia, né, da suspensão da descrença, não importa se tu vê a nota levitando, se ela vê o fio, ela não vai dar bola. Só que daí, com a mágica, é totalmente diferente. Porque como a mágica se baseia no mundo real, a pessoa tem que ter consciência de que levitar a nota é impossível e tem um efeito totalmente forte. Então é bem legal essa questão da diferença que ele dá. E daí, como eu comentei, né? Para a mágica funcionar, ter efeito na plateia, como que tu vai fazer para ela acreditar? Tu tem que sempre focar na crença emocional do público e não na crença intelectual. E é por isso que quando leigos comentam sobre uma mágica impressionante que viram, sempre aumentam o que de fato aconteceu. Porque eles não comunicam o que aconteceu e sim o que sentiram. Daí tem um exemplo muito louco que eu fiz, e é muito louco que isso acontece sempre. Eu fiz uma vez a mágica das Spongeballs, e a pessoa, depois de tempos, ela jurou pra mim que eu peguei, que a pessoa pegou 2 bolinhas na mão, quando abriu não tinha nada na mão dela. Então, um negócio absurdo, não tem como fazer. Até hoje eu não descobri um jeito de fazer isso. Então é muito louco. Então a ideia é sempre estruturar, e daí o livro vai mostrando sobre como fazer isso, né? Sempre estruturar as apresentações para que elas sejam projetadas para atingir sempre o emocional das pessoas. E daí ele fala, né, que o problema é que o intelecto sempre procura proteger as emoções. Então a gente tem que encontrar formas para conseguir burlar isso. Então a gente vai burlando isso até conseguir que a pessoa se entregue e veja que não tem como algo ser feito. Muito obrigado, pessoal, se você chegou até aqui. Não esquece de deixar aquele like maroto, se inscreve no meu canal. E se tem algum amigo mágico que você acha que vai gostar do assunto, manda pra ele poder assistir o vídeo também. E agora, tô indo lá, eu vou desaparecer. Fui!